Vamos lá, pessoal. Então a gente começa o nosso segundo bloco de revisão. E agora eu vou contar uma história para vocês, a história que todo mundo aguarda, que é a historinha do processo do trabalho, para a gente acertar aquelas questõezinhas de medidas processuais cabíveis. A gente tem que acertar porque é presente da banca e é muito tranquilo. Você vai finalizar essa aula entendendo tudo. É só vir comigo, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, pessoal! Obviamente, a gente vai começar o nosso processo do trabalho com a reclamação trabalhista. É o ponto de partida do processo do trabalho. É a petição inicial do processo civil, que aqui na melhor disciplina a gente chama de reclamação trabalhista, que está prevista no artigo 840 da CLT. O parágrafo 1º foi alterado pela Lei da Reforma Trabalhista, passando a prever que os pedidos da RT devem ser certos, determinados e com a indicação do seu valor. Isso significa que agora os advogados trabalhistas, inclusive eu, a gente tem que fazer conta na nossa reclamação trabalhista, mas graças a Deus isso não é necessário na prova da OAB. É só a gente colocar uma expressãozinha mágica que vocês vão aprender na segunda fase, no valor de símbolo do real e 3 pontinhos e tá tudo certo. Glória a Deus. A FGV nos tirou dessa incumbência de fazer conta, porque a gente é humanas e a gente não é de exatas. Lembrando que na reclamação trabalhista, a gente pode pleitear nossos pedidos, nossos direitos trabalhistas. Podemos pedir também honorários advocatícios, previstos no artigo 791-A da CLT, entre 5% e 15%, sobre a liquidação da sentença, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Podemos pedir também justiça gratuita para aqueles empregados que não têm condições de arcar com as despesas processuais ou que recebeu salário inferior a 40% do teto do INSS. A gente também pode pedir a multa do 477, quando houver pagamento intempestivo do salário não, das verbas rescisórias, a multa do 467, e podemos pedir também antecipação da tutela. Pessoal, antecipação da tutela, também conhecida como tutela provisória, tutela de urgência, está lá prevista no artigo 300 do CPC. Mas muita gente não sabe que a nossa CLT, lá no artigo 659, incisos 10º e 11º, se eu não me engano, prevê medida liminar para sustar a transferência abusiva e também para reintegrar o empregado dirigente sindical. A antecipação de tutela, ela é mais utilizada quando o empregado ele tem estabilidade provisória, pode ser um membro da CIPA, um dirigente sindical, uma empregada gestante, um membro curador do Conselho do FGTS. Tudo isso ele vai ter direito à estabilidade provisória. Se ele for dispensado, ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela ou tutela de urgência, pedindo a reintegração no emprego. Já caiu também na prova da OAB pedido de antecipação de tutela para reestabelecer o plano de saúde que foi cortado pelo empregador. Então, a gente vai usar a antecipação de tutela quando houver uma probabilidade de dano e também aquele direito esteja bem claro, ok? Que antigamente a gente chamava de verossimilhança das alegações, mas hoje em dia a gente fala de probabilidade do dano e do direito, ok? E aí, pessoal, aqui tem uma situaçãozinha que a banca ama cobrar isso aqui, que é o que está lá na súmula 414 do TST. O que vai acontecer aqui, pessoal? Se o juiz julgar a antecipação de tutela antes da sentença, será cabível o mandado de segurança para o TRT por violação de direito líquido e certo. Tem que ser antes da sentença, porque no processo do trabalho vigora o princípio da
irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Se não há um recurso cabível antes da sentença, a gente só pode impetrar o mandado de segurança. Mas se essa tutela provisória for decidida na sentença, ou seja, esse após aqui é na sentença, aí será cabível o recurso ordinário. Porque sendo uma sentença definitiva ou terminativa, vai ser cabível o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Se for antes da sentença, mandado de segurança. Na sentença, recurso ordinário. Muito cuidado com a pegadinha, viu, pessoal? Isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca, tá? Uma vez protocolada a reclamação trabalhista, o reclamado, ele é citado, também chamado de notificação citatória, em 48 horas. Ele vai ser citado para comparecer na primeira audiência, que será aquela primeira desimpedida após 5 dias da citação. A gente sabe que, diferentemente do processo civil, não há prazo para apresentar a contestação no processo do trabalho, porque a contestação ela é apresentada em audiência. Mas deve respeitar esse prazo de 5 dias, que é o quinquídio. Por exemplo, se eu fui citado hoje, dia 20 de outubro de 2022, para contestar a ação e comparecer na audiência, essa audiência ela só pode estar marcada para após 5 dias dessa data. Ok? Ah, professor, mas e se a audiência ocorrer no dia seguinte da minha citação? Aí a gente vai pedir para anular o processo inteiro por cerceamento do direito de defesa. Beleza? Tem que respeitar esse quinquídio de 5 dias. Ok? Pode ser também que o reclamado, quando receba a citação, perceba, epa, esse empregado ajuizou a reclamação trabalhista em um juízo incompetente. A gente sabe que a regra geral é que é competente o juízo do local da prestação dos serviços. Então, se eu moro em Vitória, eu tenho uma empresa, os meus empregados prestam serviços em Vitória, eles não podem ajuizar uma reclamação trabalhista lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? E aí eu posso ver, epa, esse juízo aqui é incompetente. O que eu vou fazer diante disso? De acordo com o artigo 800 da CLT, a gente vai apresentar a nossa... Bora lá. Deixa eu apagar aqui. A gente vai apresentar a nossa exceção de incompetência territorial. Ai, professor, na segunda fase, se colocar só exceção, eu ganho ponto? Não, não ganha ponto. Não ganha. Exceção de incompetência territorial. Qual é o prazo para apresentar essa exceção de incompetência territorial? Prazo de 5 dias a partir dessa citação. Antes da reforma trabalhista, a gente apresentava junto com a contestação, mas isso mudou. Agora o prazo ele é de 5 dias após a notificação. E aqui vai ter um desdobramento, pessoal. Vai ter um desdobramento aqui importante, que é o desdobramento da súmula 214, a linha C do TST. Vamos lá, eu apresentei a minha exceção de incompetência territorial e aí foi para o juiz para ele julgar se eu tenho ou não razão ou se mantém o processo ali na vara do trabalho dele. O que pode acontecer? Ele pode entender que aquele juízo é competente, como ele pode entender que aquele juízo é incompetente em razão do lugar. E aí, pessoal, se ele entender que o juízo é incompetente, mas remeter o processo para outro TRT, vamos supor que eu estou aqui no Espírito Santo, o juiz... vamos supor que o empregado trabalhou no Espírito Santo,
ajuizou uma reclamação trabalhista lá em São Paulo. O juiz do trabalho acolheu a exceção de incompetência e mandou os autos aqui para o Espírito Santo. Quando houver a remessa para outro TRT, ou seja, saiu do TRT da 2ª região e veio para o TRT da 17ª, eu posso apresentar RO. RO é uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas, se ele reconhecer a exceção de incompetência territorial, mas remeter os autos para outra comarca dentro daquele mesmo TRT, vamos supor que eu estou aqui em Vitória e ele reconheceu que a competência é de Colatina, que é interior do Espírito Santo, quando remete os autos para o mesmo TRT, nenhum recurso é cabível. Essa decisão é irrecorrível. É isso que diz a súmula do Zé. Opa! É isso que diz a súmula. Eita! É isso que diz a. Eita, não quer. É isso que diz a súmula 214, a linha C do TST. Pessoal, minha coordenação motora tá triste aqui. Bora lá. Audiência trabalhista. Passamos todos esses trâmites, passamos a minha ausência de coordenação motora. Chegamos na audiência trabalhista, que ela, em regra, será una, ou seja, tudo vai acontecer em uma só audiência, mas o juiz ele pode sim fracionar a audiência. Quando ele fracionar, a gente vai falar em audiência inaugural, que é a primeira, e a audiência de prosseguimento, que vai ser a segunda. Isso é muito comum para ouvir alguma testemunha, ou porque precisa fazer uma prova pericial, produzir uma prova pericial. Então, é bem comum fracionar a audiência, mas, em regra, ela é una. Nós sabemos que a gente vai apresentar a nossa contestação na data dessa primeira audiência, que é a previsão do artigo 847 da CLT. Se essa contestação ela for escrita, aí a gente tem que apresentar pelo PJE, que é processo judicial eletrônico, até o início da audiência. Se ela for verbal, ela será reduzida a termo e o advogado tem ali 20 minutos durante a audiência para proferir a sua contestação. E aqui nessa audiência trabalhista, pessoal, a gente tem umas regrinhas. E eu vou ter que compartilhar minha tela com vocês, que eu vou ter que mostrar o meu slide, ok? Deixa eu compartilhar aqui, que isso aqui não cai não, pessoal, isso aqui despenca, viu? Bora lá. Bora lá, hein? Estão vendo meu quadro aí, pessoal? Sim, estão vendo? Responde aí no chat, por favor. Sim? Então tá bom. Bora lá. Pessoal, comparecimento das partes na audiência. Muita gente erra isso aqui, hein? Presta atenção. Se for a audiência una ou inaugural e o reclamante se ausentar, a ação é arquivada, ou seja, extinta sem resolução do mérito. Se a reclamada estiver ausente na audiência una ou inaugural, em que ela deveria apresentar a contestação, aplica-se a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Mas o advogado da reclamada, se estiver presente, ele pode requerer a juntada, o recebimento da contestação dos documentos, ok? Se ambos estiverem ausentes na audiência una ou inaugural, essa audiência também é arquivada. E aí a gente vai para a audiência de prosseguimento, que também é a audiência de instrução. Ou seja, é aquela audiência em que as partes deveriam prestar o seu depoimento. Se o reclamante estiver ausente, confissão quanto à matéria de fato. Se o reclamado estiver ausente, também confissão quanto à matéria de fato. Se ambos estiverem ausentes, confissão quanto à matéria de fato para ambas as partes, e o juiz julga o processo no estado em que se encontra. Então, a gente tem que separar a audiência una inaugural da audiência de prosseguimento de instrução
para saber se vai aplicar o arquivamento da ação, a confissão ficta ou a revelia, beleza? É só saber esse quadrinho aqui que vocês vão acertar. Voltando lá para o nosso quadro. Prescrição trabalhista. Prescrição trabalhista é uma prejudicial de mérito que pode ser alegada na instância ordinária, inclusive em razões finais, no processo do trabalho, mas é normalmente arguida mais na prejudicial de mérito da contestação. A gente tem 4 prescrições. Primeiro, prescrição bienal. O empregado tem 2 anos a partir da extinção do contrato para ajuizar a ação. A prescrição quinquenal, que são os 5 anos que retroagem a partir do ajuizamento da ação. Então, o que for anterior a esses últimos 5 anos, essas verbas estão prescritas. Tem a prescrição intercorrente, que é aquela na fase de execução, quando a parte se mantém inerte pelo prazo de 2 anos, quando deveria se manifestar na fase de execução. E também a prescrição total, quando envolve prestações sucessivas não previstas em lei. E aí a gente tem um prazo de 5 anos a partir da lesão, a partir daquela alteração contratual ou daquele inadimplemento contratual. Muito cuidado, prescrição quinquenal, a gente retroage do ajuizamento da ação. Prescrição total, a gente conta a partir do fato, ok? São 2 prescrições diferentes e a gente chega na nossa sentença proferida pelo juiz do trabalho da vara do trabalho. Em face dessa sentença, pessoal, cabe embargos de declaração se tiver omissão ou contradição no prazo de 5 dias. Lembrando que se os embargos tiverem efeito modificativo, tem que intimar a parte contrária para se manifestar, sob pena de nulidade dessa decisão. Se não for cabível os embargos, se tiver tudo certinho, a sentença não tem nenhum vício, aí a gente pode interpor o nosso recurso ordinário no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 895.1 da CLT. Mas o recurso ordinário ele não é só nessa hipótese, tá, pessoal? Essa hipótese aqui é do RO para o TRT. Mas o que muita gente não sabe é que também cabe RO para o TST, nos casos em que o TRT julga processo da sua competência originária. Quais são essas situações? Mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo e revisão de sentença normativa. São 4 situações em que o processo já começa no TRT, não começa na vara do trabalho. Nesse caso, vai caber RO para o TST e não recurso de revista. Aqui cabe RO em face da sentença, ou seja, o processo começou em primeira instância e a gente interpõe o recurso para o TRT, que vai julgar esse RO na sua competência recursal, ok? E aí, obviamente, a FGV cobra muito depósito recursal e custas processuais. A gente sabe que no processo do trabalho, o depósito recursal ele tem natureza de garantia do juízo. Então, esse valor ele vai ser revertido para o empregado lá na fase de execução. É como se o empregador estivesse antecipando parte daqueles créditos trabalhistas. Então, não é só pagar. Esse dinheiro ele vai ser usado lá na fase de execução. Por isso que a gente utiliza o termo garantia do juízo, que também é garantir que aquela execução seja frutífera. Depósito e custas são 2 pressupostos extrínsecos do recurso ordinário, assim como também do recurso de revista. E aí, para que esse recurso ele seja conhecido e recebido, tem que efetuar o depósito recursal e pagar as custas processuais e comprovar o recolhimento dentro do prazo alusivo ao recurso. Hoje, o teto do depósito recursal é de R$ 12.296,38, que é o valor atualizado no ano de 2022. Todo ano o TST atualiza esse valor, ok? Só que, pessoal, tem algumas pessoas, empresas e organizações que estão isentas desse pagamento ou que devem pagar pela metade. E é isso que cai muito na prova da OAB. Vocês têm que decorar esse quadrinho aqui, ok? Sendo direto e reto, tem que decorar.
mas muito disso também está previsto na lei ou súmula IOJ, tá? É reduzido pela metade entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Estão isentos entidade filantrópica, aquela entidade boazinha, empresas em recuperação judicial, pessoas jurídicas de direito público, Ministério Público do Trabalho e a massa falida. Muito cuidado, porque sociedade de economia mista e empresa pública não tem direito a esse benefício, ok? Isso aqui já caiu muito na prova da OAB e nada impede que caia novamente. A gente viu ali, eu mostrei uma tabelinha aqui em off, fiz um levantamento dos temas mais cobrados e a gente viu que depósito recursal não cai não, despenca, cai quase em toda a prova. Se não cai na primeira fase, cai na segunda, pessoal. Se não cai na discursiva, cai na folha de rosto do RO na peça da segunda fase. Então isso aqui é figurinha carimbada, isso aqui vai cair na prova da OAB, tá? É uma chance muito grande. Bom, vamos supor que eu fiz o meu depósito recursal, né? Paguei, fiz as custas, mas o juiz não verificou que eu fiz esse pagamento e ele proferiu um despacho, que é o juízo de admissibilidade, falando: olha, não conheço e nego seguimento ao seu recurso ordinário porque é deserto. Não houve o pagamento das custas processuais. E eu, como advogado, olho esse despacho e penso: meu Deus, mas isso aqui está muito errado, não é possível. Não viram minhas guias, não viram que eu paguei certinho. O valor do depósito recursal das custas está lá comprovado. O que eu posso fazer nesse caso, pessoal? Agravo de instrumento no prazo de 8 dias, tá? E aqui no agravo de instrumento, no processo do trabalho, ele serve estritamente para destrancar recurso. Então, eu vou interpor o agravo de instrumento em face desse despacho do juízo de admissibilidade, pedindo para destrancar o meu recurso ordinário. Ou seja, eu quero que o meu RO vá para o julgamento do TRT. Então, vai tanto o agravo quanto o RO para o TRT decidir primeiro o agravo e depois ele decide o RO. Se ele entender que se o TRT der provimento ao agravo, ele consequentemente vai julgar aquele recurso ordinário que inicialmente foi negado seguimento, tá? Muito cuidado para não confundir com o agravo de petição, que é um recurso lá na fase de execução, em face de decisões proferidas em sede de embargos à execução, impugnação a sentenças de liquidação, embargos de terceiro e exceção de pré-executividade. Aí lá vai caber agravo de petição. Aqui é agravo de instrumento na fase de conhecimento, que não tem nada a ver com agravo de petição e muito menos com RO, ok? E aqui, pessoal, agravo de instrumento, a gente também tem que efetuar o depósito recursal, que é de 50% do valor do depósito daquele recurso que a gente pretende destrancar, tá bom? Então, a gente também tem que fazer depósito recursal aqui no agravo de instrumento. Feito tudo isso, foi prolatado o acórdão do TRT. A turma do TRT decidiu a respeito ou do meu agravo, ou do meu agravo do RO, ou do meu RO, foi prolatado um acórdão. Em face desse acórdão, também cabe embargos de declaração no prazo de 5 dias se tiver omissão e contradição. Mesma coisa do efeito modificativo, tem que intimar a parte contrária. Mas aqui a gente tem uma função a mais no ED, que é de pré-questionamento da matéria, porque a gente sabe que o recurso de revista, ele precisa que a matéria esteja pré-questionada para que o recurso suba para o TST. Então, se determinada matéria não houver sido debatida pelo acórdão do TRT, a gente pode opor embargos de declaração para pré-questionar essa matéria. Uma vez que você pré-questiona a matéria e aí o TRT se manifesta, aí você pode interpor seu recurso de revista. Professor, e se eu apresentar o meu ED e ainda assim o TRT não se manifestar? Aí o TST entende que já se considera como matéria pré-questionada se você provocar a turma do TRT e ainda assim eles se mantiverem silentes, beleza? Em face desse acórdão, pessoal, cabe recurso de revista
no prazo de 8 dias, previsto lá no artigo 896 da CLT. Principais hipóteses do recurso de revista no processo do trabalho. Divergência jurisprudencial com relação à interpretação de lei federal, tá? O acórdão contraria súmula ou jurisprudência uniforme do TST, contraria súmula vinculante do STF, a divergência jurisprudencial com relação à interpretação de lei estadual ou convenção coletiva de trabalho, ou o acórdão afronta a lei federal ou Constituição Federal. No caso do rito sumaríssimo, pessoal, essas hipóteses elas são mais enxutas. Só se admite se o acórdão contrariar súmula do TST ou súmula vinculante do STF, ou se tiver violação direta da nossa Constituição Federal. Aqui a mesma coisa, tem que fazer o pagamento do depósito recursal e das custas, se o juízo ainda não estiver integralmente garantido, e aqui é bem mais caro, está em R$ 24.592,96, mas existem algumas regrinhas a respeito desses valores que eu costumo ensinar lá no curso da segunda fase, ok? Uma vez apresentado o recurso de revista, se for dado seguimento por meio de juízo de admissibilidade do presidente do TRT, aí ele vai subir para o TST. Se ele for denegado, a gente também pode apresentar agravo de instrumento para o TST, ok? Pessoal, essa é a nossa linha do tempo da fase de conhecimento do processo do trabalho. Tem que estudar embargos à execução, que, recapitulando, é uma medida do executado, ok? O executado pode interpor agravo de petição, embargos à execução, para tratar de matérias como impenhorabilidade de bens, excesso na execução, mas é uma medida do executado na fase de execução, que ele pode ter recebido ali uma intimação para pagamento, ou o bem dele foi penhorado, será cabível embargos à execução. O exequente, por sua vez, ele pode apresentar a impugnação à sentença de liquidação. Executado, embargo à execução, exequente, impugnação à sentença de liquidação, ambos no prazo de 5 dias. A diferença é que nos embargos à execução tem que garantir o juízo para a sua apresentação, ok? Em face da decisão que julgar esses dois, cabe agravo de petição para o TRT, beleza? Também vai caber agravo de petição em face de decisão que julgar embargos de terceiro, que é aquela situação em que um terceiro, alheio ao processo, que não tem nada a ver com aquele processo trabalhista, tem o seu bem constrito. Então, por exemplo, penhoraram o meu carro e eu não fui réu em uma ação trabalhista, eu posso apresentar os meus embargos de terceiro, tá? Então, muita atenção, embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação, agravo de petição e embargos de terceiro são as 4 peças cobradas pela banca, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso bloco. Tivemos aí 1h30 de aula, o bloco de direito do trabalho, o bloco de processo do trabalho. Claro que se eu pudesse, eu ficaria muitas horas falando aqui para vocês. Essas são as minhas apostas para a primeira fase do exame de ordem e, obviamente, a gente vai aprofundar ainda mais todos esses temas no nosso curso da segunda fase. Eu tenho certeza que você estará lá. Confia que vai dar certo. Respira fundo, oxigena o seu cérebro, lê o enunciado com calma, que vai dar tudo certo. Vocês vão passar. E eu tô esperando vocês no meu curso da segunda fase, tá bom? Até mais, pessoal!